Agora que nós já sabemos trabalhar com frações, números decimais, porcentagens e outros assuntos importantes, vamos passar para um assunto que sempre cai em provas, que é o sistema de medidas. Nós vamos aprender a resolver problemas que envolvem peso, ou seja, massa de objetos, volumes, capacidades, distâncias, medidas monetárias, cálculos com dinheiro e tudo mais. Como esse assunto é muito extenso, nós dividimos em 2 capítulos. Esse capítulo aqui, ele trata só das medidas de massa, tempo, moeda, que é o dinheiro, e capacidade. Por exemplo, a capacidade de um balde. Quantos litros cabem em um balde? Aqui, por exemplo, um atleta dá uma volta em uma pista de 400 metros em 50 segundos. Então aqui nós temos uma medida de distância, uma medida de tempo e está embutida aqui uma medida de velocidade também. Uma caixa vazia pesa 2,5 kg, um avião partiu às 21 horas e 45 minutos. Então nós vamos tratar desse tipo de medida aqui. As medidas de massa, que é o nome correto para o que se chama aí de peso, as medidas de tempo, moeda e capacidade. Vamos deixar o capítulo 12 para tratar das chamadas medidas geométricas, que são as medidas de comprimento, que é distância, né? Velocidade, áreas e volumes. Bom, para estudar qualquer tipo de medida, primeiro a gente tem que conhecer qual é a unidade padrão para aquela medida. Além da unidade padrão, tem as unidades maiores, que são chamadas de múltiplos daquela unidade. E também os submúltiplos, que são as unidades menores. Por exemplo, a unidade padrão de massa é o quilograma. Agora, para medir coisas muito pesadas, a gente pode usar uma unidade acima dessa, que seria a tonelada. Uma tonelada equivale a 1000 quilogramas. E para medir massas bem pequenas, bem menores, tem os chamados submúltiplos dessa unidade. No caso, o grama é o principal submúltiplo da unidade de massa. Vamos ver aqui alguns exemplos de submúltiplos, são as unidades menores. Então a gente tem o grama, que vale 1/1000 do quilograma. O quilograma que nós chamamos popularmente de quilo, né? A gente abrevia dessa forma, kg. E é importante, K minúsculo e G minúsculo. Se você chegar na quitanda, na padaria, você vai ver quilo abreviado dessa forma. K maiúsculo, isso aqui tá errado, não é assim que se abrevia quilo. Ou então KG, não é assim que se abrevia quilo. Ou então tem gente que escreve assim, ó, se você for na feira você vai ver escrito quilo desse jeito. Não é assim que se escreve, tá? Então a maneira certa de escrever é quilograma, que popularmente a gente abrevia isso aqui para quilo. Me dá 2 kg de laranja. Não, laranja não se compra por quilo, né? Mas me dá 2 kg de arroz. Então a gente escreve quilo, que é uma forma popular aceita, né? Mas o nome correto é quilograma. Ninguém vai chegar na feira e falar, me dá 2 kg de batata. Vocês vão pensar que você é doido, né? E a abreviatura de quilograma é K minúsculo e G minúsculo. Essa é a maneira certa de escrever. Agora, a gente tem outros submúltiplos do quilograma, que são aqui o hectograma, que é 1/10 do quilo. É a mesma coisa que 100 gramas. E tem ainda o decagrama, que é 1/100º de quilo. O decagrama é a mesma coisa que 10 gramas. A gente não usa muito na prática essas unidades hectograma e decagrama. A gente usa mais o grama mesmo. E o detalhe importante, grama é uma palavra masculina. Então é o grama. Me dá 200 gramas de queijo, tá? Não é 200 gramas, você está falando errado. Aprende a falar certo. 99% das pessoas fala errado, chama grama de uma palavra feminina. Me dá 200 gramas de mortadela? Pior é quando fala mortandela, né? Aí é pior ainda. É pior do que falar 200 gramas. Então o correto, me dá 200 gramas de mortadela. Então abaixo do quilograma nós temos o grama, que é 1000 vezes menor. Então, essa aqui é a relação entre o grama e o quilo. Tá, se eu falar quilo aqui, você sabe que eu estou querendo dizer quilograma. Eu já estou falando popularmente. Olha, então, 1000 gramas
que a gente escreve desse jeito, o grama é abreviado com G minúsculo. Isso aqui é igual a 1 quilo, 1 quilograma, que é 1 kg. E aqui a gente tem as outras unidades. Ó, o grama, 10 gramas vale 1 decagrama, 100 gramas vale 1 hectograma. Tá, você não vai chegar na padaria e falar, me dá 1 hectograma de presunto, ninguém vai te entender. Vão pensar que você é de outro planeta. Você só vai ver praticamente em provas essas unidades daqui. Na vida cotidiana se usa o grama e o quilograma. Olha, se você for até a feira, você vai encontrar eventualmente umas balanças antigas que eram balanças de peso. Então você tinha lá vários pesos, um peso de 1 quilograma, um peso de 500 gramas, um peso de 100 gramas, e eles colocam aqueles pesos lá na balança e colocam lá as batatas do outro lado e medem lá 2 quilos de batata, né? Então 1 quilograma é um peso de metal, pode ser de bronze, de ferro, normalmente é usado de bronze, e mais ou menos assim desse tamanho, vale 1 quilo. O hectograma, que são 100 gramas, ele é menorzinho assim. Decagrama, que vale 10 gramas, e o grama é bem menor. Isso aqui não se usa em feira para medir peso de batata. Mas isso aqui se usa, por exemplo, em laboratórios farmacêuticos, onde são usadas balanças de precisão, que ele tem que medir lá exatamente 2 gramas de um determinado produto para fazer lá uma mistura e sair lá um remédio manipulado, né? Farmácia de homeopatia, por exemplo, se usa isso, em laboratórios farmacêuticos. Então, 1 quilograma são 1000 gramas, que é 1 quilo. O hectograma são 100 gramas. Que é 1/10 do quilo. O decagrama, que a gente escreve assim, a abreviatura dele é DAG, né? DAG é decagrama. E o HG é hectograma. O decagrama vale 10 gramas, que é 1/100º do quilo. E o grama vale 1/1000º do quilo. Vamos ver aqui um probleminha relativo à medida de massa que caiu na prova do Colégio Militar. Um dia antes do seu aniversário, Larissa ganhou uma barra de chocolate cuja massa era 600 gramas mais 1/4 de barra do mesmo chocolate. Que complicação, hein? Está querendo criar problema, né? A massa da barra é 600 gramas mais 1/4 da barra do mesmo chocolate. No dia seguinte, resolveu pedir ao seu pai 10 barras do mesmo chocolate. A massa em quilogramas dessas 10 barras era... Olha, então... A questão aqui é entender isso. Ele, em vez de falar logo quanto é que pesa aquela barra de chocolate, falou que o peso da barra de chocolate é 600 gramas mais 1/4 da barra. Então vamos entender isso aqui. A barra de chocolate vale 600 gramas mais 1/4 dessa mesma barra. É isso que ele está falando. A barra vale 600 gramas mais 1/4 dessa mesma barra. Olha só, se isso aqui é uma barra inteira, isso aqui é 1/4 da barra, então, quanto é que pesa essa parte aqui? Isso aqui são 3/4, né? Isso aqui você tem 1/4, isso aqui são 3/4 da barra. Então, com isso, eu já posso descobrir quanto é que pesa essa barra de chocolate. Lembra daquela velha formulinha lá do capítulo de frações? Ó, total é igual a parcial dividido pela fração. Então, eu quero saber o peso total dessa barra. Ele vai ser igual a esse peso parcial aqui, que é 600 gramas, dividido pela fração correspondente àquela parte, 3/4. Isso aqui vai dar 600 vezes 4/3. Isso aqui vai dar 800 gramas. Então, a barra de chocolate pesa 800 gramas. Essa é a parte mais difícil do problema. Agora vem a parte fácil. No dia seguinte, resolveu pedir ao seu pai 10 barras do mesmo chocolate. A massa em quilogramas dessas 10 barras é... Então, olha só, 10 barras de 800 gramas. Isso aqui vai dar 10 vezes 800. Dá 8.000 gramas. Só que ele quer saber em quilos. Ora, quanto é que vale 1.000 gramas? 1.000 gramas não é 1 quilo? Então 8.000 gramas são quantos quilos? 10 quilos.
Opa, errei aqui. Calma. Apagou. 10 quilos nada. 8.000 gramas vai dar 8 quilos. Pronto. Então tá aqui, ó. 8 quilos. Qual é a diferença entre massa e peso? São coisas diferentes. A massa é sempre a mesma em todo lugar. Se você pegar uma massa de 1 kg e mandar ela para o espaço, para a Lua, ela vai continuar com a massa de 1 kg. Só que lá na Lua as coisas são mais leves, porque a gravidade é menor. Então, o peso é menor. Se você pegar uma massa de 1 kg e colocar dentro de uma estação espacial em órbita, ela vai ficar flutuando. Ah, se ela está flutuando, então ela não pesa nada. Não. Ela não pesa nada, realmente. Se você largar, ela não cai, ela fica flutuando. Então não tem peso, mas ela tem massa. A massa continua lá, a massa não desaparece. Tanto é que se você tiver uma coisa flutuando no espaço e tentar empurrar, você vai ver que ela tem uma certa resistência a ser empurrada. Você vai sentir aquela reação, é como se fosse um peso. Ela vai continuar flutuando, mas você vê que 1 quilo não é a mesma coisa que 1 grama. 1 grama você empurra fácil, 1 quilo é difícil. Se você tiver 1 tonelada dentro de uma estação espacial, flutuando, se você tentar empurrar aquela tonelada, ela não vai ser leve não. Você vai ter uma dificuldade para empurrar aquela tonelada. Ela vai continuar flutuando, só que ela faz uma resistência a você empurrar. Então isso é massa. A massa é sempre a mesma, em qualquer lugar do universo aquela massa continua sendo 1 kg. Agora, quando você está na superfície do planeta Terra, aquela massa vai ter um peso que é correspondente a 1 kg. Então o certo é falar assim, isso aqui é uma massa de 1 kg de batata, isso aqui é uma massa de 2 kg de arroz, isso aqui é uma massa de 5 kg de feijão. É a massa. Só que na vida cotidiana não se usa essa palavra massa, se usa peso. Quanto é que pesa isso aqui? 2 quilos. Quanto é que pesa esse saco de feijão aqui? É 5 quilos. Então a gente usa peso informalmente, tá? A palavra certa, científica, é massa. Mas a gente vai ficar falando peso aqui sem problema. Quando eu falar peso, você entenda que eu estou querendo dizer massa, ok? Então o quilograma não é uma unidade de peso, é uma unidade de massa. Para você resolver problemas de sistema de medidas, você não pode conhecer somente o sistema de medidas, você tem que conhecer os outros assuntos que foram estudados nos capítulos anteriores. Por exemplo, olha esse probleminha aqui que caiu na prova do Colégio Militar. Maria foi ao supermercado comprar café, encontrando apenas sacos de 250 gramas, cujo preço era R$ 1,20. Maria resolveu comprar 1,5 kg. Quanto que ela pagou? Olha, 1,5 kg, já que 1 quilo vale 1.000 gramas, quanto que vai valer 1,5 kg? 1.500 gramas. Então, 1.500 gramas. Se cada saco de café tem 250 gramas, quantos sacos de café ela tem que comprar para completar 1.500 gramas? É só você dividir. 1.500 gramas dividido por 250 gramas, isso aqui vai dar 6. Então, teve que comprar 6 sacos de café. Se tivesse saco de 1 kg, ela podia comprar um saco de 1 kg e 2 sacos de 250, né? Talvez saia mais barato. Às vezes é mais barato, quando a quantidade é maior, costuma ter um preço um pouquinho menor. Bom, então, quer saber quanto que foi pago? Então, quanto foi pago? É só pegar R$ 1,20 e multiplicar pelo número de sacos. 6 sacos. Isso aqui vai dar R$ 7,20. Então, a resposta certa é a letra B. Ela pagou R$ 7,20. Viu? Você tem que saber muito trabalhar com números decimais para poder trabalhar com sistema de medidas, que tem muita operação assim com vírgula. Olha, o grama é uma unidade de medida bem pequena, uma medida de massa bem pequena, como se fosse isso aqui, por exemplo, muito pouquinha coisa. 1 grama. Agora, às vezes a gente tem que lidar com unidades de massa menores ainda, 1 milésimo do grama, por exemplo.
né? Então, por exemplo, em laboratórios que você tem que lidar com precisão, mistura de substâncias. Então a gente tem que trabalhar até com miligrama e até com unidades menores que 1 miligrama. Então, é como se isso aqui fosse um grama, isso aqui fosse 1/10 do grama, isso aqui 1/100, isso aqui 1/1000 do grama. Nem dá para enxergar, né? Então, a gente tem, abaixo do grama, nós temos o decigrama. Decigrama, não confunda decigrama com decagrama. Decagrama, a gente abrevia assim, DAG, D-A-G, isso que vale 10 gramas, esse é o decagrama. Esse aqui é o decigrama, é 1/10 do grama, 0,1 grama, 0,1 décimo, né? Então é o decigrama. Você tem um centigrama, que é 1/100 do grama, é 0,1, e você tem um miligrama, é 1/1000 de grama, 0,001. Então essas unidades aqui são os submúltiplos do grama. E os problemas que envolvem isso aqui aparecem assim: quanto que dá 1 decagrama mais 2 centigramas mais 30 miligramas? Expressar o resultado em quilos, por exemplo. Então você tem que saber converter de uma unidade para outra. É só você ir multiplicando por 10, por 100, por 1000. Eu vou mostrar depois como se faz essas conversões de unidades. É muito fácil.